Olá, queridos, sejam bem-vindos. Professora Aline Almeida, dando início aí a mais uma aula remota, ok? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da página 22 do nosso livro, onde fala de leitura, onde tem aí o exemplo aí da leitura e troca de mensagens instantânea. Algo bem comum nos dias de hoje, né? Essa facilidade da troca de informações. Temos aí o WhatsApp, temos aí o Telegram e outras redes sociais, né? Outros meios de comunicação. Eu trouxe como conceito geral a troca de mensagens, tá? Vamos dar uma lida com a professora. É a maneira pela qual os objetos se comunicam. Um objeto só se executará determinado serviço se receber uma solicitação que pode ser encaminhada por outro objeto. Para um objeto comunicar-se com o outro, é necessário o encaminhamento de uma mensagem. Então, esse objeto, não está falando aqui, pode ser um telefone, né? Que ele vai responder a mensagem se outra pessoa, assim, né, enviar essa mensagem. Então, no caso, as mensagens são uma trocas, né? Trocas de informação. Tranquilo? Lá no nosso livro, mais ou menos, vai dizer um conceito, né? De uma mensagem instantânea. É um texto enviado por programas de computador ou aplicativos de celular e tablet, que chega imediatamente ao destinatário, conectado à internet. Nesse tipo de mensagem, geralmente predomina o registro informal, é aquele mais casual, né? É aquele mais espontâneo. Nesse tipo de mensagem, geralmente predomina o registro informal, com o emprego de gírias e palavras reduzidas, além de ocorrer o envio de emojis, GIFs, fotografias, vídeos, áudio, entre outros. Então, é bem bacana a gente ter essa noção, né? Que, não que você já não tenha, que a mensagem instantânea, você mandou, a outra pessoa imediatamente ela consegue visualizar aquilo que você mandou. Tem casos que mesmo você apagando, a pessoa tão rápida, né, que já está tão acostumada, né, hoje em dia é difícil você conversar com uma pessoa que não tem um WhatsApp, né? Um exemplo aqui citado por mim, que ela já consegue visualizar antes mesmo de você apagar, né? Bem, assim como no mundo real, o mundo virtual também possui conjuntos de regras de etiqueta, ou seja, boas maneiras que devemos seguir para que nossa comunicação seja eficiente e agradável, além de evitar mal-entendidos. Veja alguma dessas regras a seguir. Evite escrever somente em letras maiúsculas. Normalmente, palavras escritas em letras maiúsculas são entendidas como um grito. Portanto, se você escrever uma mensagem inteira dessa forma, vai parecer irritado ou mal educado. Use o emojis, né, com moderação. Esses recursos são muito divertidos, mas em excesso podem atrapalhar a comunicação e se tornar cansativos. Evite encaminhar correntes de propagandas, afinal, a maioria das pessoas não gosta de receber esse tipo de conteúdo. Seja sempre respeitoso e educado, principalmente nas redes sociais. Há assuntos e tópicos polêmicos e muitas pessoas tendem a agredir verbalmente as outras, verdade. Cuidado para não confundir liberdade de expressão com falta de respeito. Então, isso aí, queridos, é mais ou menos o cuidado, né, que nós, como usuários desse meio de comunicação, né, devemos ter. Porque o mesmo respeito que eu quero para mim, eu preciso, né, ter a intenção e o querer para o outro também, ok? A página 30 vai falar assim, internetês, a linguagem da internet. O conceito aí, na página 31, fala o seguinte: a linguagem empregada no meio virtual recebe o nome de internetês. Trata-se de uma variedade linguística que possui
pode ser utilizada em situações informais de comunicação, em blogs, redes sociais, aplicativos, smartphone e também mensagens de texto em celular. Bem, professora, o que é o internetês? O internetês é a língua, tá? Que sofre uma constante metamorfose, vamos dizer assim. O internetês é um tipo dessa metamorfose da língua. A língua se transforma através do tempo de acordo com o seu falante. Quem é o falante da língua? Quem é o falante da língua portuguesa, querido aluno? Hoje em dia, nós. Nós somos esses falantes que vamos construindo a cada dia essa nova linguagem. Então, vejam, ao passar do tempo, todos os nossos antepassados foram transformando a língua e nós somos responsáveis em transformá-las. Também essa transformação acontece naturalmente. É óbvio que o internetês tem um lugar, né, adequado para ser utilizado, que é na internet. Ele surgiu por uma ideia de dinamismo, né, da língua, pela velocidade da comunicação. Perceba que todas as escritas baseadas em normas cultas não podem ser abandonadas, tá? Quer dizer o quê? Que o internetês veio pela facilidade da comunicação, as abreviações, né? Hoje eu tenho aí eu tenho abreviação para, né? Eu tenho porquê, eu tenho PQ como abreviação. Então, todas essas abreviações, né? Que são utilizadas dentro na internet, elas de maneira nenhuma podem, de certa forma, apagar a norma culta, que é a forma correta de escrever, tá? Todo internetês é baseado na norma culta. Eu não posso simplesmente abandonar. Quando eu escrevo VC, TB, porque, que quer dizer, né? Porque também você, isso é uma abreviação de velocidade da escrita, de dinamismo. Muitos acham que as abreviações vêm de agora. Não. Ela surgiu nos anos 60 e 70, porque algumas pessoas que iam para a faculdade, os professores falavam coisas muito rápidas e elas precisavam ter agilidade em sala de aula, né, de escrita, né, a facilidade para a escrita, de anotar aquilo que era necessário. Depois organizavam todo esse texto de forma culta. Então, essas abreviações ficou mais difundida através da internet, ok, queridos? Cuidado com o erro ortográfico. Por exemplo, se eu falo uma frase, hoje vamos ao cinema, mas está chovendo. A pessoa que não domina a norma culta vai colocar esse mais com o i e ele está errado, né? Esse mais não existe, não tem esse i. Então, às vezes, você escrevendo, você acaba cometendo erros gramaticais que não se atenta e passa isso para um papel, passa isso para uma escrita, né? Por isso que o internetês, ele é válido somente na internet. Quando eu vou redigir um texto, né, fazer alguma atividade escrita, eu preciso ter o domínio da gramática, da norma culta, tá? Por isso, o perigo de tudo que nós, por exemplo, WhatsApp, essas abreviações de WhatsApp, o perigo da gente passar isso para o papel. Por quê? Estará errado, tá? Essas abreviações, esses internetês, só é válido para a internet. E olhe lá, né? Que pode acontecer também, até mesmo através da internet, erros gravíssimos da língua portuguesa. Ok? Quase nem tudo, né, porque está na internet, é válido, né? Não é assim que as coisas funcionam. Desde que seja facilidade de comunicação. O internetês é uma facilidade de comunicação, mas isso não deve deixar que a norma culta fique de lado. Tranquilo? Por exemplo, quando eu falo assim, nós, estamos juntos, é uma gíria, mas não podemos escrever numa redação essas palavras, né? Nós precisamos ter a atenção. O internetês na internet para a comunicação mais rápida, ele é válido, né? Como eu acabei de mencionar anteriormente. Agora, para tirar dúvidas, para poder passar para uma escrita, jamais.
A sua atenção precisa estar totalmente na norma culta da língua. Tranquilo? Vamos lá. Ampliando a linguagem, né? Eu acabei de falar aí do internetês. Estudo da gíria. Na página, deixa eu abrir aqui, na página 33 vai falar um pouquinho sobre as gírias. Vamos ler o conceito? As palavras ou expressões presentes no registro de determinado grupo social. É usada em contextos informais de comunicação. São chamadas gírias. Elas são empregadas com o objetivo de estabelecer a comunicação entre o interlocutor de um grupo específico de pessoas, por exemplo, adolescentes, surfistas, skatistas, futebolistas, né? Outro exemplo aí. Bem, a gente aqui no Rio de Janeiro, né, o carioca é conhecido por diversas de suas características, como alegria, paixão pelo futebol, mas uma das mais que possamos pontuar aqui, mais marcante do carioca é, sem dúvida, o seu jeito de falar, correto? Além do sotaque conhecido no Brasil todo, as gírias cariocas são famosas e, por suas vezes, têm um significado um tanto inusitado. Exemplo aí, tá ligado, né? Quando eu falo tá ligado, quer dizer o quê? Prestou atenção no que eu falei, né? Ah, caô é se alguém está contando uma mentira. Ah, eu tô bolado com você hoje. Quer dizer o quê? Se alguém está com raiva ou irritado com alguma coisa. Chega aí, meu irmão. É a junção das palavras meu e irmão, né? Quer dizer que é uma pessoa próxima, né? Uma pessoa do nosso convívio. Ah, fala sério, mano. Quer dizer o quê? Que é uma pessoa que está o quê? De certa forma, escondendo o que verdadeiramente é para falar, né? Está tentando mentir, vamos falar de certo modo, claro, né? Está omitindo certos assuntos. Isso é gíria e é algo muito comum aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Vamos falar do Rio porque é onde a gente vive. Então, a gíria ela é adequada de uma linguagem informal, tá? Também tem a mesma coisa do internetês, né? As gírias da internet. As gírias, né? Ela é uma linguagem também que gramaticamente ela é incorreta, porque são palavras que não existem. Elas vêm de uma junção de uma palavra com a outra, ela vem de uma conversa informal com os amigos naquele futebol de domingo, entendeu? Porém, de jeito nenhum eu posso colocar gírias no meu texto, tá? Na minha escrita formal. A gíria ela é válida sim em locais informais. Em locais formais, professora, o que seria locais formais? Uma entrevista de emprego, uma prova, né? Uma prova aí, uma redação, uma prova do Enem, né? Uma prova aí para um colégio naval, colégio militar, tá? Sempre pede uma redação, ok? A redação ela é válida em todos os âmbitos. Independente do que você for fazer, sempre tem lá uma redação. Por quê? Para a pessoa poder avaliar sua escrita, seu conhecimento de mundo. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, escreva algum tipo de gírias. Ou gírias da internet, que a gente acabou de ver algumas, ou gíria mesmo do nosso linguajar, do nosso falar do cotidiano. Tranquilo? Façam para mim os exercícios que vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente viu na aula de hoje, do nosso livro, da página 24 à página 37, tá? Lembrando-se que dúvidas estarei disponível dentro do nosso horário marcado. Tranquilo? Bem, eu trouxe também dentro do próprio vídeo, né? Para não ficar uma coisa muito quebrada, mas contínua, produção de texto, que a gente tem um livro, né, específico para produção textual. Na unidade 1 vai falar sobre fábula popular, né? O que é uma fábula? Fábula, né, vem do latim fábula, que quer dizer o quê? Histórias, jogo de narrativas. São composições literárias curtas, escritas em prosa ou verso, e que os personagens são animais. Deixa eu voltar aqui, galerinha. Que os personagens são animais, tá?
com o falar, muito presente na literatura infantil. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma analogia entre o cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelos personagens. Essa analogia é chamada de moral e geralmente é apresentada no fim da narrativa. Então, isso é uma fábula, tá? É uma história curta que usa seres, animais, para reproduzir essa fala, essa conversa, ok? E sempre tem um significado, tem uma moral no fim dela. Então, no nosso livro de produção textual, façam da página 14 à página 25. Lembrando que os nossos encontros serão todas as sextas-feiras, tá ok? Tá bom, queridos? Um forte abraço e até a próxima aula.